Primeiro momento que eu vi a chamada Marcola de volta pra Brasília, achei que era pra assumir ministério, mas depois falei, não, tá louco? Não é possível. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. O Lula abre a boca, só fala merda. Financiar Argentina, financiar gasoduto, né? E já estão dando umas pancadas nele, porque diz que o gás produzido na Argentina, que para a produção do gás é muito mais danoso para o ambiente do que o produzido no Brasil. E ele vai financiar lá. Mas independente dessas questões ambientais aí, que são questões técnicas que a gente não tem, assim, aquele conhecimento, mas falando em financiar gasoduto na Argentina, sendo que eles mesmos alegam que nosso povo aqui está passando fome. Então, não estou entendendo mais nada. Dificuldade nós temos. Claro que nós temos pessoas pobres aqui com grandes dificuldades. Área de saúde, área de segurança pública. Nós temos dificuldades grandes no Brasil. E o Lula falando que vai financiar obras na Argentina. Já não chega o tanto que esses países devem para o Brasil, né? Elogiando a Venezuela. Elogiou a Venezuela. Acredita que elogiou a Venezuela? A situação política na Venezuela, se esquecendo que tem um narco-ditador comandando aquele país. Dá nem pra entender isso. E outra, viu? O Flávio Dino, o ministro da Justiça e Segurança Pública, falou que chamar o Lula de ladrão, falar que o Lula é ladrão, é criminoso, é preconceito. É um preconceito, porque ele não tem condenação na justiça. Tá. Por que eu entrei nesse assunto? Porque lá na Argentina, ele se referiu ao presidente Bolsonaro, o Lula se referiu ao presidente Bolsonaro como genocida. Ele falou, só me refiro a ele como genocida. Tá, se você analisar tecnicamente, legalmente, Bolsonaro não tem condenação por genocídio. Bolsonaro não tem condenação por genocídio. Então, se chamar o Lula de ladrão é preconceito, é errado e eles vão processar, esse boca de caçapo, sapo alcoólatra, não poderia também estar falando que o Bolsonaro é genocida. Bolsonaro não tem condenação por genocídio. Então, quer dizer, vocês podem falar o que quiserem, fazer as ofensas que quiserem, tá tudo certo. Se nós falarmos, aí tem que ter fundamento. E tem, né? Falar do Lula tem fundamento, né? Nós sabemos a história, não preciso eu repetir aqui novamente, né? A condenação em segunda instância, em terceira instância, por colegiado, e depois a descondenação, né? A anulação dos processos pelo STF. Todo mundo já está cansado de saber o que aconteceu, né? E que agora o Lula, realmente, né? Depois que o STF deu a canetada, o Lula é ficha limpa, não tem condenação, claro. Aí nem o Marcola não tem, né? Se o STF falar que não tem, né? O que vai fazer? E falando em Marcola, né? Um dos assuntos de hoje. Tá na pauta aí. Tá na pauta, é o Marcola, transferência do Marcola. Marcola estava em Brasília, né? Na Penitenciária Federal de Brasília, Complexo da Papuda. E nós estivemos lá visitando esse presídio federal, né? Tive a 5 metros do Marcola, da cela do Marcola. E depois disso, tempos depois, o Marcola foi transferido, ainda no governo Bolsonaro, para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Porto Velho. Foi transferido para lá, que era uma questão de segurança, né? Porque o PCC poderia tentar alguma coisa ali em Brasília, e ali está o presidente, ali estão os ministros, ali está o STF, ali estão os deputados, os senadores, e por questão de segurança acharam que Porto Velho seria melhor. Essa foi a explicação do ministro Anderson Torres, na época, né, dos fatos, e agora, do nada, sem nenhum tipo de informação, sem nenhum tipo de alarde, o Marcola voltou para Brasília. Já está em Brasília, no Presídio Federal. Então tem os questionamentos. Aí o que aconteceu? Eu estou fazendo um documento, enviando um documento para o Ministério da Justiça, para o ministro Flávio Dino, um documento para o ministro da Justiça questionando essa transferência, e estou dizendo o seguinte: tem questionamentos nas redes sociais, as pessoas estão questionando, porque foi amplamente divulgado na imprensa captação de conversas do Marcola com advogados e com a esposa, a mulher dele.
Foi divulgado, vários programas de televisão divulgaram. A Polícia Federal tinha feito uma escuta autorizada pela Justiça para fazer uma determinada investigação, né, de um eventual plano de fuga para tirar o Marcola do Presídio Federal. E nessas conversas, o Marcola falou que, para eles, isso foi antes das eleições, viu? Para eles, pro crime, pro Marcola, pro crime, pro PCC, seria melhor a eleição do Lula do que do Bolsonaro. Isso aí são fatos, estão registrados, né? Foram documentos oficiais da Polícia Federal, né? Foi captadas conversas, né, do Marcola com o advogado, com a esposa. A gente viu, tanto ouviu o som como viu as imagens dele falando, né, em vários programas de televisão. E isso aí gerou um questionamento nas redes sociais de que, sendo Lula eleito, eles iriam pedir um apoio. Marcola. Ficou um negócio meio esquisito, né? Porque quem tá falando é um criminoso, né? Então, aqui ninguém tá fazendo pré-julgamento antes da hora, não. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte: nós precisamos saber do governo Lula, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, qual o motivo dessa transferência do Marcola de Porto Velho para Brasília. E, ao mesmo tempo, nós temos conversas de que o Lula seria melhor eleito para o crime organizado, para o Marcola, do que o Bolsonaro, e que eles pediriam um apoio. As redes sociais, tem gente dizendo aí que essa transferência faz parte de um combinado, de um trato. Do governo com o PCC. Eu não estou falando que seja, não posso nem falar. Por isso que eu estou mandando aqui, um ofício para o ministro da Justiça, Flávio Dino, para que ele possa esclarecer tanto esse deputado federal como o povo, a sociedade. Então, o Flávio Dino tem que vir. Ele falou que era por questão de segurança, né? De segurança, porque um plano de fuga do Marcola. Tá, plano de fuga lá em Porto Velho, Presídio Federal, por que não reforça lá? Plano de fuga poderia ser aqui em Brasília, inclusive já foi falado que poderia ter plano de fuga aqui em Brasília. Aqui em Brasília, desculpe, eu estou em Maringá, no Paraná, mas em Brasília, aonde o Marcola está, né? Então, em Brasília. Então, eu estou perguntando aqui, para o ministro. Senhor ministro, venho por meio deste, como deputado federal, solicitar a Vossa Excelência informações sobre o que motivou a transferência de Marcos William Erbas Camacho Marcola, líder da facção Primeiro Comando da capital, ao Distrito Federal. Aí explico aqui por quê e mando aqui uma transcrição, bem inelegível aqui, mas no original dá para ver. Uma transcrição, 2 transcrições de conversa do Marcola com a mulher e Marcola com o advogado, falando que depois pediria apoio, caso o Lula fosse eleito, que o Lula era melhor para o Marcola, para o PCC, para nós, ele falando, do que o Bolsonaro. Então, estou questionando aqui, uma oportunidade do Ministério da Justiça explicar o porquê dessa transferência, porque tem muita gente que está achando que é para pagar um favor pelo apoio. Tá bem esquisito, né? Ficou bem esquisito. Com 25 dias de governo, Marcola volta para Brasília. Primeiro momento que eu vi a chamada Marcola de volta para Brasília, achei que era para assumir ministério, mas depois falei, não, tá louco? Não é possível. Mas vamos esclarecer isso aí. Agora é sem brincadeira. É um ofício de um deputado federal. Vai ser enviado com anexo, 2 transcrições de conversa, para o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública. Então vamos questionar se tem... O que é? Por que transferiu esse homem? Ontem, sobre a matéria, né? Uma matéria que falou que o Marcola tinha sido transferido para Brasília, aí tem uns comentários. Eu não lembro onde eu vi, mas eu estava lendo os comentários. Eu gosto de ler alguns comentários para ver a inteligência e também a imbecilidade de algumas pessoas, né? Igual os caras fazem comigo. Às vezes eu vou lá e os caras falam, nossa, esse sargento é inteligente. Olha o comentário dele aqui. Às vezes fala, esse sargento é um filho da puta. Olha o comentário dele aqui. Depende a visão, o contexto que você enxerga os comentários. Mas eu gosto de ver alguns comentários. Então eu vi um lá, sabe o que eu vi? Paz, meu senhor, um comentário de um cabeça de cocô de lagartixa. Tem cocô de lagartixa no cérebro. Ele diz que o Brasil, até aí tudo bem, até uma parte do comentário dele, ele até tem razão. Ele diz que o Brasil não valoriza os seus talentos. O Brasil não valoriza os seus talentos. Aí ele terminou, aí o cocô de lagartixa se sobrepôs
ao resto de cérebro que ele tinha. E ele falou assim, o Marcola é um talento, inteligentíssimo, criou uma linguagem em código, né, que ele consegue conversar sem as autoridades saber o que ele está conversando. Eu vi a linguagem de código dele. O código dele é enfiar a bateria de celular no cu, hoje caga sangue se não tomar remédio, e ele fala que é chip, porque o chip é pequenininho, né, naquele tempo, bateria, rapaz, a bateria era metade do celular, você arrancava e ele tocava no bufante, para não cair na revista, né? Na busca, quando era em presídios estaduais, né? Depois, então, essa pessoa falou que o Marcola é um talento, que ele tinha que ser aproveitado. Gente, ele pode até ser um cara inteligente, não tem porquê, não... Mas, entre aspas, né? Porque se fosse inteligente, não estava preso, não estava cumprindo pena num presídio federal, longe de tudo e de todos, né? Então, o cara vem dizer que o Brasil não aproveita. O que vocês querem que o Brasil faça? Que o Brasil tire o Marcola de lá e fala, não, Marcola, você é muito inteligente, precisamos de você aqui. Em vez de você puxar a cadeia, você vai fazer um ministério aqui. Vamos dar um ministério para você. Bom, também não duvido, né? Mas o que eu tô falando aqui é sério, gente. O cara tá preso e ele tem tempo para, né, bolar as coisas. Claro que o cara tem lá uns códigos para conversar, passa um pouquinho para lá, mas sempre estão lá captando, vendo o que o cara tá passando, o que o cara tá fazendo, interceptando planos do cara. Já foram advogados presos em presídios federais, advogados e advogadas presos, com todo o respeito que eu tenho pelos advogados, né, pelos bons advogados, grandes profissionais, mas já foram presos advogados em presídios federais, levando e trazendo recado para o crime organizado. Então, quer dizer... Eles inovam, mas a polícia também inova. Né? A polícia penal, a polícia federal. Então tá sempre descobrindo as conversas, né? Os códigos dentro da cadeia. Mas a cadeia, o cara tem tempo para pensar. Não é que ele é mais inteligente que ninguém, não. Ele tem tempo para pensar em... Se ele tivesse que bater massa, tirar leite, carpir um lote, tivesse que trabalhar, fazer um policiamento, uma rodovia igual eu fiz de madrugada, assumir 7 horas da noite, 19 horas e sair às 7 da manhã, de pé em cima de um eixo de pista. Aí não tinha tempo para ficar pensando nessas merdas. Aí vem falar que o cara é inteligente e que o Brasil menospreza e não valoriza os seus talentos. Aonde que o Marcola tem talento? O único talento que ele tem é enfiar uma bateria de celular no toba. Isso aí quem falou para mim foram policiais penais federais. Ele fala que é chip, se ele não tomar medicamentos controlados, ele caga sangue. Tô falando porque me falaram. Eu estive no Presídio Federal de Brasília, estive a 2 metros, vamos dizer assim, da cela do Marcola e de vários outros da Sintonia Fina do PCC, inclusive lá em Brasília, na época, eu acredito que estejam lá até hoje, pai e filho da máfia italiana. Tá? Então nós estávamos vendo lá como é que é o sistema prisional federal no Brasil. Tá de parabéns, tá de parabéns. Precisamos aumentar as vagas para colocar mais vagabundo, para isolar o crime organizado, as lideranças. Precisamos aumentar as vagas, mas tá funcionando bem, tá bem, em vista tá bem. Apesar que custa caro pro povo brasileiro, né? Eu, Sargento Faur, sempre fui a favor da pena de morte, mas daí me fala, sargento, mas tem uma cláusula pétrea na Constituição. Tem uma cláusula pétrea, fazer o quê? Mas quem colocou lá é responsável pela balbúrdia que o Brasil vive, é um dos responsáveis. Você não pode matar o vagabundo, pode matar se for em confronto, e tem morrido bastante, graças a Deus, porque não faz falta. Mas, enfim, tô falando do Marcola aqui porque eu fiz um documento hoje, documento oficial, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós vamos começar a inverter o jogo agora, viu, minha gente? Durante o governo Bolsonaro, deputados do PT, do PSOL, PCdoB, infernizaram. E eles vão direto no STF. Bom. Eles vão perturbar o STF. Qualquer ação do governo federal, eles vão perturbar o STF. Eu vou perturbar primeiro o ministro da Justiça. Mandar para o ministro da Justiça. Se o ministro da Justiça não responder, eu vou perguntar para o STF. Falar assim, gostaria que o STF agisse
né, e determinasse, igual o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é bom nisso, hein? É 24 horas, 48 horas Ele costuma pra resolver as coisas mandar rapidinho. responder pro governo, não sei o quê. Então, de repente, eu mando um expediente pro STF, o Alexandre de Moraes dá 24 horas pro Dino Responder, né? responder. Ele gosta de fazer isso aí. Porque uma das funções do deputado é fiscalizar, cobrar. Cobrar. A transferência do Marcola de Porto Velho para Brasília. Pode ser que ele justifique. Olha, deputado, nós estamos transferindo por causa disso, teve uma informação que chegou lá, ele não precisa nem me passar o que for segredo de justiça, o que for estratégico, às vezes, fala, ó, tem informações privilegiadas que nós recebemos, tal. Às vezes não pode passar para mim e falar, não, nós recebemos uma denúncia do informante e tal. Aí, não vai me passar o nome do informante, né, por um ofício também. Eu sou polícia, eu trabalhei no serviço reservado, eu entendo segredos de trabalho, de serviço, né, mas tem um questionamento. Ao mesmo tempo que, antes das eleições, Marcola fala que o Lula seria bom pro crime, para eles. E eu não estou inventando não, viu, gente? Vocês vão lá e pesquisam no Google. Para não ter problema já com a justiça, vocês pesquisam no Google. Aqui tem das transcrições que diz aqui, o Lula é ladrão, pilantra também, entendeu? Mas para nós é melhor. O Marcola falando. O Marcola é um criminoso. Não estou aqui dizendo que o que o Marcola fala é correto. Ele poderia estar falando de mim, poderia estar falando do Bolsonaro, mas aqui ele está falando do Lula. E aí diz que vai pedir apoio em caso do Lula ser eleito. Podemos pedir um apoio. Ele conversando com a mulher e com a advogada. E agora, 25 dias depois do Lula assumir a presidência, o Marcola é transferido para Brasília. Que ele não queria sair de Brasília. A informação que todos temos. Então, esse documento vai lá para o Ministério da Justiça.